para nós que ficamos aqui, abra suas Bíblias em Atos capítulo 5. Acompanhem a leitura que eu farei desse texto. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz de maneira clara. E então, sendo abençoados por essa semeadura fiel, ela frutifique em nós. E glorifiquemos o Teu nome onde quer que estejamos, aprendendo a caminhar contigo. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, como nós temos visto a cada domingo, estamos fazendo exposições sequenciais no livro de Atos dos Apóstolos. E na semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito, então, sobre Ananias e Safira. O caso de Ananias e Safira é um caso clássico do Novo Testamento, vamos dizer assim, muito conhecido, em que eles mentem sobre um valor de um campo que haviam vendido e trazem aos pés dos apóstolos, e eles morrem assim, são fulminados na hora, nos pés dos apóstolos ali, e vem grande temor sobre todos aqueles que estão na igreja. Agora Lucas, no registro, ele deseja nos dar um panorama do que estava acontecendo depois de ter dado esse exemplo prático e esse exemplo peculiar que ele deu sobre Barnabé e depois sobre Ananias e Safira. Barnabé e Ananias e Safira, então, tornam-se quase que representantes daquelas pessoas que estavam entrando para a igreja. Aqueles que com sinceridade doavam o que tinham para a assistência das pessoas, ou aqueles que hipocritamente queriam somente ter algum tipo de status no meio do povo e achavam que enganariam o Espírito do Senhor. Vamos pensar dessa forma. Então agora Lucas vem e nos traz um registro panorâmico daquilo que os apóstolos estão fazendo. Lembre-se, eu quero que você se lembre com muita frequência, porque eu tenho repetido isso e continuarei repetindo. Os apóstolos têm um ministério especial dentro da igreja. Os apóstolos tiveram um ofício único dentro da igreja que não pode ser repetido, não pode ser adquirido, não pode ser comprado e não pode ser passado para outra pessoa. Não pode. Os apóstolos foram únicos no meio da igreja. E o livro dos Atos dos Apóstolos vai mostrar exatamente isso. Então olha só o que o texto está dizendo. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo por quem? Pelas mãos dos apóstolos. Meu irmão, é a maior mentira contada que toda a igreja tinha poder de fazer sinais e maravilhas. Nem na época do Novo Testamento isso acontecia. Muito menos hoje. E eu estou sendo enfático. Muito menos hoje. Nem na época do Novo Testamento, qualquer pessoa podia fazer um milagre, um sinal, um prodígio. Não podia. Quem tinha ou quem detinha o ofício para tal eram os apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos tem reiterado isso texto após texto, irmão. Texto após texto, nós temos visto que os apóstolos tiveram um ofício específico, especial e único no meio da igreja. Assim como nós lemos o texto em Deuteronômio 34, que fala que Moisés também foi um profeta diferente dos outros profetas que surgiram. Deus concedeu a Moisés coisas que não concedeu a outros profetas.
É óbvio que o ofício dos apóstolos esbarrava muito no ofício de presbíteros e pastores, por exemplo. Pastorear o rebanho, cuidar das pessoas, pregar a palavra, tudo isso estava sob encargo deles também. Só que, quando eles se relacionavam com as pessoas, eles não se relacionavam na prerrogativa da autoridade apostólica. Tanto que Pedro, quando escreve a sua epístola, diz: eu rogo a vocês, presbíteros, eu presbítero junto com vocês. Perceba, ele não está dizendo assim: olha, presbíteros, ou me obedeçam porque eu sou apóstolo, e vocês sabem que eu sou apóstolo, hein? Posso fazer um milagre aí, vai. Não faz isso. Agora, contraste com os supostos apóstolos que existem hoje. Eu não estou nem perguntando e nem pedindo para você encarar a veracidade dos sinais, que é um outro fato. Eu estou pedindo somente para você encarar o caráter daquelas pessoas que hoje se dizem apóstolos e dos verdadeiros apóstolos que Deus enviou para a igreja. Muita diferença, irmãos. Muita diferença. Os apóstolos tiveram um ofício específico. E quando João faleceu na ilha de Patmos, o último apóstolo faleceu. E foi suficiente para a igreja. Para que a igreja agora esteja debaixo da autoridade apostólica, como nós comentamos, vivendo pela palavra e pelo poder do Espírito. Assim ela vive debaixo da autoridade apostólica. Então, os apóstolos faziam muitos sinais e prodígios. Mas eles também faziam, irmãos, porque de alguma forma eles eram responsáveis por representar Jesus Cristo de maneira muito clara, principalmente para aquela sociedade que havia crucificado o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos então Lucas capítulo 7, que fala que Jesus realizava esse ministério. Ministério de curas, ministério de sinais, de maravilhas. E nós lemos por que ele realizava. Isaías 61. Sobre mim está o Espírito do Senhor e ele me ungiu para fazer essas maravilhas. Então o Senhor Jesus tinha a prerrogativa total como autoridade sobre todo o cosmos, inclusive sobre os males físicos, inclusive sobre demônios. O Senhor Jesus tem toda a autoridade sobre eles. E ele compartilhou essa autoridade com os apóstolos. Para que no ministério apostólico, ali, bem no início da igreja cristã, os apóstolos tivessem uma homologação e tinham o mesmo ministério que Cristo. Quando os apóstolos realizavam esses prodígios, as pessoas claramente associariam a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E não a eles mesmos. Irmãos, essa é outra característica que você precisa entender. Nenhum apóstolo realizava um sinal miraculoso para que ele fosse considerado alguma coisa, para que ele aparecesse no meio da igreja ou no meio do povo. Não. Tudo que eles realizavam para que o Senhor Jesus Cristo pudesse estar presente ali. O poder do Espírito fosse visto na vida deles. Não eles mesmos, mas o poder do Espírito. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, lá no templo. Lembra aquela história do aleijado que quando eles foram entrar no templo? Então, eles se reuniam lá em comum acordo. Porém, mas 13, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Como assim? Que restantes? Pelo contexto, é mais fácil você pensar que são os hipócritas como Ananias e Safira. Entendeu? Porque pensa, olha só, tenta enxergar a dinâmica da vida. Você está aqui na igreja, você veio aqui e tal, tudo bem. Aí acontece uma coisa extraordinária aqui. Um milagre, uma coisa absurda. E o milagre é que alguém, como eu mencionei naquela pregação, né? Alguém vem aqui no gasofilácio para dar um cheque sem fundo. Ah, só quer mostrar para os outros que está dando dízimo, né? Ah, tá, vem com o cheque sem fundo aqui. Ele colocou aqui, caiu lá embaixo, morreu. Caiu. Aí eu vou olhar e falar, é cheque sem fundo, tá vendo? Morreu, tal. Você, escuta o que eu estou dizendo. Você que não teme a Deus de verdade, vai falar, nunca mais volto naquele lugar. Você está brincando? O que é isso? Morreu na minha frente, você acredita? Olha esses apóstolos, eles têm poder de tirar a vida dos outros. Você não volta. Isso mostra o ponto que nós falamos na semana passada, irmãos.
o poder de Deus faz o quê? Santifica a igreja. O verdadeiro poder do Espírito santifica a igreja. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus é pregada fielmente e o seu Santo Espírito vai lá e no seu coração ele esmaga você, ou você se rende totalmente ao poder de Deus e passa a servi-lo e amá-lo, ou você sente que aqui é um lugar ameaçador para essa condição que você tem de não querer ter um compromisso com o Senhor. Porque é o poder do Espírito que vai falar ao seu coração. E você talvez não vai entender como. Aquilo acontecia daquela maneira para espelhar essa realidade. Para espelhar a realidade que é o Espírito do Senhor que conduz a igreja pelo poder da palavra. Os apóstolos representavam isso. Então, ele diz assim: porém, o povo lhes tributava grande admiração. Tinha pessoas que não se juntavam a eles, que não participavam da igreja, mas que ao mesmo tempo tinham admiração pelo poder apostólico, pelo ofício apostólico. Mas aquelas pessoas que estavam se juntando a eles hipocritamente já começaram a menos pensar: será que vale a pena continuar caminhando? Será que vale a pena continuar ali, junto com os apóstolos? Porque se eu não sou sincero na minha devoção, pode acontecer alguma coisa comigo. Eu posso ser, sei lá, morrer também, igual a Ananias e Safira. Percebe, então? Tem um ministério diferente, um ministério especial. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que o poder de Deus continuava agindo da maneira mais extraordinária possível. Que não é, irmão, sinais e maravilhas dessa forma. Talvez nós pensemos que o maior poder de Deus é visto quando um aleijado anda. Ou o maior poder de Deus é visto quando Jesus ressuscita um menino morto. Ou quando um leproso tem a sua pele restaurada. Talvez eu e você pensamos que esse seja o maior poder de Deus na vida das pessoas ou na nossa vida. Porém, o maior poder de Deus é demonstrado de outra maneira. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Olha que coisa interessante. Ele fala sinais e vai terminar com sinais. E no meio, ele coloca, crescia a multidão de crentes. O que é isso? Essa é uma estrutura hebraica de redação para dar ênfase em uma ideia. É quando você coloca duas ideias parecidas no meio de uma ideia que se refere a elas, mas que não é a mesma. O apóstolo Paulo utiliza muito esse recurso. E isso traz como numa estrutura de sanduíche. Ele traz uma ênfase sobre a ideia que está no meio. É isso que Lucas quer fazer. Porque ele começou falando sobre sinais e vai terminar falando sobre sinais. Olha só o 15 e o 16. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ele começou com apóstolos faziam sinais, e terminou com apóstolos faziam sinais. E no meio ele diz, o Senhor acrescentava os crentes à igreja. Agregava pessoas à igreja. Meus irmãos, os sinais não são produtores de fé. Ninguém vai crer no Senhor Jesus Cristo porque viu um milagre. Você sabia disso? Os sinais não produzem fé. Os sinais confirmam a fé. A fé já está lá. Ela já existe. Sinais não produzirão fé. O maior sinal e o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida é nos tornar crentes, agregados ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso coração é endurecido pelo pecado. Ele é incrédulo por natureza.
E não há nada nessa realidade, além do poder de Deus, que nos transforme. Nada. Não há convencimento humano algum. Não há ação específica de ninguém. Não há o que eu ou você possamos fazer para que alguém seja agregado ao Senhor crente. Não. A não ser pregar o Evangelho e confiar que Ele fará essa obra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso que a igreja continua vivendo sob o maior poder do Espírito Santo. Ela não vive sob o maior poder do Espírito Santo porque eu posso fazer curas e milagres extraordinários. E aí vocês olham o pastor André fazendo curas e falam, nossa, ali tem o poder de Deus. Não é assim. A maior demonstração do poder de Deus é quando você entra nesse ambiente e você é impactado pela palavra e você começa a amar o Senhor de todo o seu coração. É quando você é impactado pela palavra e você abandona seu pecado. É quando você é impactado pela palavra e por maior sofrimento que você esteja passando, o Espírito Santo consola o seu coração de uma maneira que você não entende. Conforta a sua vida, talvez, de uma perda irreparável. De uma desgraça que aconteceu. De um problema que você não tem como resolver. Mas que você continua crente. Firme no Senhor. Esse é o maior milagre que Deus realiza e continuará realizando na sua igreja, pelo poder do Espírito. Não há o que nós possamos fazer. Se nós realizássemos milagres, isso não transformaria ninguém. Ninguém, sinceramente, se adentraria à igreja, se ajuntaria a ela para seguir ao Senhor Jesus Cristo, se só nos baseássemos em milagres ou sinais. Ninguém. O único meio de isso acontecer é o Senhor. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. É o Senhor fazer a obra pelo seu Espírito. Esse é o maior poder do Evangelho e do Espírito que você vai presenciar na sua vida e na vida dos outros. Quando você aqui estiver debaixo da autoridade apostólica, eu não sou apóstolo, mas você está debaixo da autoridade apostólica. Você vem aqui e ouve a palavra, você é transformado por ela, o Espírito poderosamente habita no seu coração e de incrédulo você se torna crente. E de alguém que estava literalmente de costas para o Senhor, agora você deseja servi-lo, amá-lo. Alguém que tinha N dificuldades na vida, com qualquer tipo de dificuldade, agora consegue enxergar que as dificuldades são meios de Deus trabalhar você. De Deus mostrar o poder dele através de você, no seu testemunho. Veja, irmão, poder para testemunhar. Não é isso que o livro de Atos começou falando? Poder para poder testemunhar do Senhor, mesmo as mais diversas adversidades. Mesmo os maiores problemas, mesmo as maiores dificuldades. Poder para testemunhar do Senhor. Poder para manter-se fiel nos caminhos do Senhor, mesmo com N tentações ao nosso redor. Poder para fazer o que é certo diante das dificuldades e dos problemas e do que pode trazer de consequência para a nossa vida. Poder de ser transformado com sinceridade. Só o Espírito Santo tem. E aí então, meu irmão, eu e você seremos esses agregados ao Senhor. Mas eu quero perguntar-lhe, você é dos restantes que não ousava juntar-se a eles? Você é daquele que olha de longe Deus realizando maravilhas no meio do seu povo e tem medo de juntar-se? Ou não? Ou você tem entendido a mensagem do Evangelho e o poder de Deus tem feito você compreender tantas coisas e enxergar tantas coisas que agora já é inescapável? Essa é a salvação. Ela é inescapável. O Senhor vai te salvar, irmão. Não é? Ele só pode te salvar.
Ele vai te salvar. Porque se dependesse de você, você nunca seria salvo. É o poder dele. E quando ele derrama o poder dele, ele vai transformar você. E quando ele transformar a sua vida, você vai perceber, você já vai estar agregado. Você já será do Senhor. Mas isso envolve uma consciência. Isso envolve uma decisão pessoal que não é excluída dessas questões. Você pode observar o poder de Deus e afastar-se. Ter medo de juntar-se às pessoas porque você não é sincero. Ou você pode olhar o poder de Deus e entregar-se. E dizer, eu quero que o poder de Deus me transforme, eu preciso ser transformado. Eu tenho que ser transformado. Eu não posso continuar vivendo assim. Eu não posso ficar mais longe desse Senhor. E isso vai se confirmar na sua vida. Você será agregado ao Senhor. Semana passada, eu brinquei aqui, né, com a questão. Falei assim, e o que acontece se aparece mais gente aí, a gente tem que pegar a cadeira de... Ó, hoje quase se cumpriu aí, tá vendo? Ó, você lê o texto, olha pra mim, ó. E não sou eu que estou falando, são os fatos, né? Mas a ideia é, meus irmãos, nós precisamos entender que o poder de Deus será visto no crescimento da igreja também. Nós mencionamos isso na semana passada. A multidão dos crentes. Nós esperamos que o poder de Deus atraia as pessoas para este lugar. É isso que nós esperamos. Nós esperamos outra coisa. Nós esperamos que o poder de Deus atraia e mantenha as pessoas neste lugar. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós confiamos. Não porque nós somos diretamente oficiais dos apóstolos para realizar milagres e curas extraordinárias. Nós não temos esse poder. Não temos. Mas o que nós temos, nós entregamos. Arrependa-se e creia no Evangelho. Esse é o poder de Deus, que salva pecadores e que agrega pessoas à igreja. E é o maior poder de Deus que pode ser visto na nossa realidade, até o dia em que ele voltar. Mas aí, quando ele voltar, já não haverá mais oportunidade de entregar-se ao Senhor. O dia que se chama hoje é o dia de entregar-se ao Senhor. Quando ele voltar, não haverá mais oportunidade, porque daí, meu irmão, você vai ver o poder do Senhor Jesus Cristo de verdade. Aí você vai ver quem é o Senhor Jesus Cristo de verdade, como nós temos anunciado aqui, como os apóstolos anunciaram lá atrás. E nós esperamos esse dia chegar com alegria. Mas por quê? Porque Deus tem nos dado sinceridade pelo seu poder, pelo seu Espírito. Então, com alegria nós esperamos. Mas aqueles que não são sinceros temem. Eles não se achegam. Que Deus quebre a incredulidade dos nossos corações e nos agregue à igreja pelo seu poder e nos mantenha nela a cada momento. Deus assim nos abençoe.